devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de entrar na sua vida. Lembrando que a nossa felicidade é sempre uma construção. A oportunidade de fazer escolhas que nos favoreçam, de pensar diariamente aquilo que nós permitimos entrar na nossa vida, no nosso coração e também no nosso corpo. O corpo é o templo da felicidade, é o templo da realização. É nele que nós nos realizamos. É nele, através dele e com ele que nós colocamos a alma para viver. Longe de querer separar as duas situações, as duas realidades, mas compreendendo-as a partir da unidade antropológica que a teologia cristã nos sugere. Corpo e alma são territórios a serem administrados. Da mesma forma como nós fazemos escolhas que alimentam a alma, e fazemos de tudo para que as nossas escolhas sejam saudáveis, que a gente ofereça a nossa mente, né? Então, sempre que nós falamos de alma, nós estamos falando de uma totalidade que nem sempre nós conseguimos abranger com o nosso raciocínio, com a nossa inteligência. Mas toda vez que nós pensamos na mente, que esse território também muito desconhecido ainda, a neurociência tem 100 e poucos anos de evolução, de conhecimento, mas toda vez que nós pensamos na mente, nós estamos falando de tudo aquilo que em nós também é imaterial.
Eu tenho um corpo, uma realidade material que eu administro, e tenho em mim, neste corpo, a oportunidade de experimentar o que é imaterial. E é por isso que toda escolha interfere, tanto na dimensão material da minha vida, que é a saúde do meu corpo, como também interfere na saúde espiritual, que são todas as dimensões que eu não posso radiografar, identificar no exame, mas eu sei que existem. Os meus sentimentos, a minha fé, as minhas esperanças, as minhas tristezas. E tudo isso misteriosamente influencia a saúde do corpo. É por isso que hoje nós não podemos mais, depois de tanto avanço científico, compreender o nosso cristianismo sem todas as realidades que passam, que perpassam as questões da saúde do nosso corpo, da saúde da nossa alma. Somos seres integrados. E hoje o programa Direção Espiritual será uma feliz oportunidade de ter alguém que vai nos ajudar a entender a saúde do corpo, influenciando na saúde do nosso espírito. Minha querida doutora Gisela Savioli, muito boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por esse convite. Imagina. Boa noite, seu Cristian. Dá só uma baixadinha para nós. Seja bem-vindo, seu Cristian. Sorte a sua, Gisela, encontrar a Cristian aqui. Eu tenho Dificilmente, assistido, dificilmente tenho ouvido está. Doutora, cada vez mais compreendendo que não temos como separar. Falar da saúde do espírito, falar da qualidade da vida espiritual, é necessariamente falar da saúde do corpo. E o alimento como sendo o grande motor, né, que facilita ou dificulta. As pessoas, bom, em primeiro lugar, boa noite. Esse público Obrigado, maravilhoso. viu, pela sua presença. Imagina, um prazer. As pessoas esquecem, padre, que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Temos que construir novas células e manter as que temos as tantos trilhões. E essas células, elas são feitas de uma coisa chamada nutriente. E que vem da onde? Dos da nossos comida, alimentos, né? do alimento. Então as pessoas estão perdendo. Que nessa onda de modernidade, os nossos alimentos são cada vez menos nutritivos, né? Exato. Eles são ricos em gordura, em açúcar e pouco nutritivos. Exato. E essa quantidade de alimento industrializado, que afinal de contas é tão mais fácil pegar um pacote e abrir, só que ele está cheio de corante, de conservante. E são aditivos alimentares que a gente sabe, comprovado cientificamente, que são excitatórios cerebrais, por exemplo. Aí você pega e dá para uma criança uma gelatina colorida, porque fica todo mundo achando que gelatina colorida é tudo de bom, né? A gelatina, não. Ela é cheia de corante. Aí a criança vai para a escola e não consegue prestar atenção. Ah, não, está com déficit de atenção, está com hiperatividade. Aliás, isso é muito comum hoje, né, nas crianças. Estão todas elas muito excitadas, muito estimuladas. Exato, mas muito por esses corantes alimentares que simplesmente fazem com que a criança não consiga se concentrar. Sei. Eu já tive a oportunidade de tratar crianças que depois o psiquiatra retirou a famosa Ritalina só de mudar a alimentação dessa criança. A partir, começando daquela gelatina colorida, né? Que todo mundo acha que é tudo de bom, né? O peito de peru nós já conversamos a respeito. Meu Deus, já fizemos a condenação sem oportunidade de absorção para ele. Exato. Então, o peito de peru, ele tem um corante que é excitatório cerebral. Ele tem um bisulfito que, para quem tem problemas respiratórios, é comer aquele sanduíche e a mãe levar para o hospital. Então, você pensa que você está dando alguma coisa boa para essa criança, mas infelizmente a gente está com essa indústria alimentícia muito complicada. Você sabe, antes de você continuar, imagina, eu me lembro que eu tenho um testemunho muito positivo de mudança de alimentação na vida de uma criança autista, que foi a Carla Carvalho, que é uma grande amiga nossa. Carla fez quando ela descobriu que o filho era autista, ela mudou a vida dela. E uma das coisas que ela mais pesquisou foi justamente quais são os alimentos que fazem bem ao meu filho. Porque há uma associação muito direta
de alimentos que dificultam o desenvolvimento do autista. Exatamente. Porque o autista ele tem limites, mas ele tem muitas possibilidades, né? E dependendo da alimentação, salienta as dificuldades e oculta as possibilidades. E eu me lembro que ela falou justamente dos corantes, de como esses corantes eram prejudiciais na saúde do Guilherme. Açúcar também. Açúcar, então, né? Aliás, nós vamos deixar ele para o nosso próximo... Não, nem é para o próximo, não. Eu quero falar muito dele hoje, mas para o segundo bloco. Exatamente. Agora, uma das coisas que... por exemplo, a criança autista, ela tem muito problema de fungos intestinais. Então, hoje... e o Roque, que não me deixa mentir, que eu acho que eu perturbei tanto ele falando de microbiota intestinal, que agora ele está apaixonado também estudando a beça. O que acontece? Quanto tempo eu falo que intestino é tudo, padre? Desde que eu lhe conheci. Exato, há mais de 10 anos. E hoje, escrevendo esse novo livro que eu estou, que, gente, março, me aguardem. Tem livro novo só sobre o intestino. Olha o título. Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Que bacana, né? Vai ser pela editora Planeta, me aguardem. E eu tenho estudado muito, porque tem muita coisa nova. E, padre, a gente pensa, bom, temos o intestino, que é o segundo cérebro, mas nós temos um terceiro cérebro, a nossa microbiota intestinal. Ela, dependendo do que comemos, ela nos devolve metabólitos que nos levam para uma saúde ou não. E tem uma relação muito próxima intestino-cérebro. A gente pensava que o cérebro mandava um monte de informação para o intestino. E eis que aquele nervo vago, né, que nós temos que une aqui o intestino ao cérebro, nós temos, eu até coloquei assim no livro, imagina uma pista, né, de uma estrada, né, uma estrada com 10 pistas. Na verdade, 85% delas são do intestino para o cérebro e só 15% do cérebro para o intestino. Então, o senhor imagina quanta coisa acontecendo dentro do aspecto físico, psíquico e espiritual. Claro. E me diga uma coisa, esse livro que você está lançando, sim, que vai falar do intestino, vai ser lançado em março do ano que vem? Em março do ano que vem. Mas atualmente a sua pesquisa foi sobre a influência da alimentação na produção do estresse, da ansiedade e da depressão. Exato, porque o Adamir, que é do departamento Davi, quando a gente estava conversando sobre algumas publicações, ele pediu para escrever um livro, porque o jovem estava, assim, numa situação de muita depressão, muito mais jovens deprimidos. Pois tem um índice muito grande hoje, enorme, né? Enorme. E o senhor vai entender por quê, e quem lê esse livro também. E de automutilação. Isso também é uma realidade muito triste. E nesse livro eu explico o seguinte: toda evolução ou involução da nossa alimentação, como nós deveríamos estar nos alimentando, que é como Deus colocou as coisas para a gente, e o que está acontecendo. Então, é óbvio que nós não estamos tendo nutrientes para nem construir um neurotransmissor. Porque tem gente que toma um medicamento antidepressivo, mas, gente, esse medicamento faz o quê? Manter a serotonina mais tempo no cérebro. Mas eu pergunto, padre, tem serotonina? A serotonina vem de onde? Do além? Não, vem de matéria-prima, que é comida, e que é depois... transformada, metabolizada. Exatamente. E aí passa a barreira hematoencefálica e lá vamos nós ter serotonina. Por isso que naquele meu primeiro livro sobre emoções, o Roque, quando fez o prefácio, citou um grande psiquiatra que dizia o seguinte: enquanto a nutrição for negligenciada, muito medicamento antidepressivo não vai fazer efeito. Teria que ser, então, de repente, tem uma situação que preciso do medicamento. Sim. Mas não vamos negligenciar o uso do medicamento, mas vamos complementar com a alimentação. Seria isso? Exato. Inclusive, padre, olha que coisa mais interessante. Foi uma moça de Minas, né, uma dentista, no consultório, e ela tinha assistido um programa nosso sobre a bendita vitamina D, que a gente falou bastante, muito, lembra? Lembro. Tá. Aí ela se deu conta que ela já estava há 3 anos fazendo um tratamento com um psiquiatra
e ninguém tinha pedido a vitamina D dela. Aí ela foi no clínico e pediu os exames que ela queria fazer e ela viu que na lista não tinha vitamina D. Aí ela pediu, será que o senhor podia colocar a vitamina D também para mim? Ele respondeu assim, tá na moda, né? Aí ela pegou e falou assim, pode até estar na moda, mas eu gostaria de contabilizar a minha. Saber como está a minha, né? Estava 19, padre. 19 é muito baixo, porque antigamente nós tínhamos uma referência entre 30 e 100 nanogramas por decilitro de sangue, né? E ela, no final, se suplementou sozinha e o psiquiatra deu alta para ela. Melhorou a vitamina D, melhorou a depressão. Exato. Então, cada pessoa é um universo à parte. Claro, Não podemos colocar todo mundo junto. Podemos dizer que tomar vitamina D vai melhorar a depressão de todo mundo. Mas naquele caso, foi o caminho. Foi o caminho. E outra, uma coisa é certa, comer comida de verdade, quanto mais próxima da natureza, vai sempre trazer um benefício para você. A começar pelo alimento que você está dando para o seu terceiro cérebro, né? Que são as nossas bactérias intestinais. E essas bactérias intestinais, doutora, as pessoas que estão nos assistindo agora, como é que nós podemos, qual alimento que de fato pode nos fornecer isso? Bom, primeira coisa, o senhor nasceu de parto normal? Foi. Então, o senhor foi amamentado? Até 1 ano e meio. Então, nós somos pessoas privilegiadas, por quê? Quando a criança nasce pelo canal do parto, ela já toma contato com a primeira bactéria que vai começar a colonizá-la. É como se aquela criança nascesse assim, estéril, e ela começasse a partir da bactéria da mãe. Quem nasce de cesárea vai o quê? Pegar bactéria de outros ambientes. Do hospital, inclusive. Do hospital, inclusive, dos médicos e tal. Aquele primeiro leite que é oferecido, ele é riquíssimo em bifidobactérias. Então, a gente começa já a oferecer para a criança, para esse bebê, essa formação dessa microbiota. E o que é mais interessante, nós temos uma janela de 2 anos. A criança tem até os 2 anos de idade para fazer o seu imprint das suas bactérias. Há um tempo atrás, se o senhor dissesse para o seu avô, olha, na cena do crime vão achar uma célula e vão saber quem é o criminoso. Ele ia dizer... Não é possível. É impossível. Hoje a gente fala isso das bactérias. Vão achar algumas bactérias ali, vão saber, ai, aqui passou o padre Fábio de Mello. A gente tem, até os 2 anos de idade, essa oportunidade. Aí... Hoje nós vemos crianças tomando antibiótico, assim, muito cedo. E antibio é antivida. E importante, fundamental, tomar quando precisa. Né? Mas você mata tudo, mata as boas e mata as más. Então, sempre que tomar um antibiótico, tem que sempre estar acoplando junto um pool de bactérias, de probióticos, tá? Que tem muita coisa no mercado já, muita coisa boa, tá? E lógico que hoje está uma sofisticação que eu trato meu paciente com câncer através delas. Então, a gente já sabe o que cada uma, as suas famílias, podem fazer. Umas atuam melhor aqui, outras ali. E tudo trabalhando a comidinha que nós demos para ela e do que ela nos devolveu. A gente pensava que comia para a gente, né, padre? É verdade. A gente come para as nossas bactérias. Então, pois é. E come muito, tem bactéria demais, né, Cristian? O senhor sabia que o senhor é mais... Agora vou justificar, sim. Padre... Estou com muita bactéria, por isso que eu estou comendo demais. Padre, nós somos mais bactérias do que humanos. Que coisa isso, né, antigamente, gente? Se falava que nós tínhamos... E quando fala bactéria, sempre vem um aspecto pejorativo, pois né? Pois é, as coitadinhas. E hoje, nossa, nós dependemos dela. E, para o senhor ter uma ideia, a interface maior com o meio ambiente é o nosso intestino. Ele é 200 vezes maior do que a nossa pele. Olha a imensidão. Então, gente, até 2 anos de idade nós temos condição. Aí fala assim, puxa, mas a criança nasceu de cesárea, não foi amamentada, tomou antibiótico. Calma. O que a gente pode fazer? A gente pode, então, promover boas bactérias. Agora, não adianta pôr gente na casa e não dar comida. E aí, sim, colocar alimento
para que ela continue progredindo e botando ordem na casa, né? Entendi. Porque é um bando, é o bem e o mal brigando. Mas então esses probióticos ou prebióticos? Não, probióticos, pró-vida. Então, são as bactérias. Pré-biótico é a comidinha para o probiótico. Para o probiótico. Exato. Então, por exemplo... Mas então uma pessoa que, para fazer essa saúde do intestino, eu preciso de uma alimentação rica em probióticos. Não, rica também, porque hoje a gente tem alimentos... O senhor reparou que toda civilização tem alguma coisa fermentada? O chucrute, o judeu tem outra coisa, cada um tem uma, né? Tem. Então, é uma fonte de um alimento com probiótico. Agora, o que é prebiótico? São as fibras, é tudo aquilo que você come, você não consegue digerir no estômago, porque no estômago a gente só faz a primeira quebra da proteína, e quando chega no intestino, o delgado, que é onde eu faço a grande digestão e absorção, também não consegue digerir. Aí aquilo vai tudo para o cólon, né, que é a última parte do nosso intestino, onde estão as nossas bactérias. E estão ali, lá todas loucas para ficarem alimentadas. Agora, padre, é uma coisa impressionante quando a gente estuda como elas são inteligentes. Então, gente, é o seguinte, trate muito bem delas, viu? Porque a gente vai ter, assim, um grande retorno. E elas modificam comportamento. A gente tem experiências onde você tem uns ratinhos que fizeram, assim, chamados de germe-free. Eles não têm, nasceram, assim, totalmente estéril. Então, olha que interessante. Nenhuma bactéria. Nenhuma. Aí eles começaram a pegar as bactérias de ratinhos que eram normais. E o bichinho, o estéril, ele tinha um comportamento, tá? Ele era muito mais curioso, muito mais, digamos assim, arrojado. Aí, quando puseram a bactéria do ratinho nele, nos ratinhos de verdade, vamos dizer assim, normais, ele passou a ter esse comportamento dos outros, mais cauteloso, não tão arrojado. Por quê? Que coisa. Para não morrer. Para não morrer de proteção, porque ele não se expõe ao perigo, não é comido pelo gato. Então, ele não morre. E aí são as bactérias que estão fazendo a diferença. Provoca um equilíbrio emocional nele. Exatamente. Então, gente, por isso que eu falei. E nesse livro eu já estava estudando o eixo intestino-cérebro, tanto que ele tem um capítulo sobre isso. Sei. E o que eu falo, padre, é tão simples. É olhar para a natureza. Vai lá em Gênesis. O que Deus fez para a gente comer? Legumes, verduras e frutas. Depois, qual foi a primeira proteína? Peixes. E depois as aves. Então, aves e ovos. E foi só no último dia da criação que ele fez o resto das proteínas. Então, não é ser xiita, não come carne, não isso, não aquilo. Um pouco de tudo, mas nessa proporção. 80% legumes, verduras e frutas, que vai trazer o pré-biótico para os nossos probióticos, as nossas boas bactérias, e proteína tem que ser acessório. O pessoal faz da proteína geralmente o prato principal, né? Então, e começando o quê? Mais peixes. Adoro sardinha. Sardinha tem ômega 3, gente. Então, sardinha... Barato, né? Um alimento barato. Nossa, e dá para fazer coisas incríveis. Lá em casa, a coisa que eu mais gostava era fazer pizza de sardinha. E agora, como eu não como glúten mais, então a Teca faz uma massinha, mas fica tão saborosa. Mas ontem mesmo, né? Comemos um tabuleiro, né? É, né? Tânia é minha companheira de pizza de sardinha. Então, gente, e falando da criança com esse problema do autismo, por exemplo, você tirando o glúten dessa criança e tirando a caseína, simplesmente você vê uma mudança de comportamento da criança começar a fazer contato visual. Porque tem vários, hoje se chama espectro autista, né? Então tem vários tipos, mas realmente a gente vê coisas incríveis. Doutora, me corrija se eu estou errado. Eu acho que uma vez eu li alguma coisa em que o excesso de caseína estava muito associado aos gatilhos das doenças autoimunes. Com certeza. É verdade isso? Exato, porque acontece o seguinte, quando eu estava na barriga da mamãe... Que foi a melhor fase da minha vida. Com certeza, manda um beijo para ela.
Ela continua fazendo geleia de pé de galinha? Continua. A sua receita continua lá. Gente, agora tem o canal do YouTube. Por favor, se inscrevam, que lá eu estou fazendo uma postagem específica para ela. Então, eu já fiz recentemente a nova geleia de pé de galinha e fiz uma nova receita de amido resistente para as nossas bactérias de uma maneira muito mais fácil. Depois eu te dou a receita, Teca. E o padre bota ele para comer. Eu sou obediente, mas falou que faz bem. Gente, então o que acontece? Quando o senhor estava na barriga da mamãe, uma hora o senhor estava prontinho. E o senhor foi apresentado para o seu sistema imune. Aí o seu sistema imune falou, aqui está o Padre Fábio. Vamos cuidar dele. Vamos cuidar dele. Então, tudo que eu estou vendo chama-se Padre Fábio. É próprio dele. Aí, a gente começa a não cuidar da parede intestinal, porque os nossos pedreiros são as nossas boas bactérias. E aí, começa a ter uns buraquinhos entre os tijolinhos. E eis que a caseína do leite da vaca ou de qualquer leite que não seja humano, ele vai dar problema, ele vai para o seu intestino, vai inflamar. Todo leite, de maneira geral, é rico em caseína. Todo. Então, sabe quando talha o leite que cai aquela massa branca? Sei. Então, aquilo é a caseína. Então, o pior queijo que pode comer é o branco, cottage, ricota. Misericórdia, Senhor. Bom é o queijo da canastra, que tem bastante gordura, é quebradinho, entendeu? O francês come queijo à beça, né? Mas um queijo gorduroso. Doutora, deixa eu só terminar. Já que você derrubou o forninho da população, termina então pra gente. Deixa eu só terminar o negócio da caseína. Então, o que acontece? É caseína e glúten, porque tem um documentário que eu não sei se você já assistiu, A Verdade sobre o Trigo. Lá eles falam direitinho o que fizeram com o nosso trigo, o pan-americano. A gente está comendo trigo com 20 vezes mais glúten que antigamente. Haja saúde. Então, o que acontece? Então, eu já estou lá com aqueles espacinhos entre os meus tijolinhos. Cai uma caseína que não é humana. Por quê? Porque o leite humano tem caseína, padre. 18% do leite humano, aquele que o senhor foi amamentado, era caseína. Uma proteína para fazer o senhor crescer. A vaca, ela também tem um leitinho poderoso para o bichinho dela, que nasce com 60 quilos. Então, a caseína do leite da vaca é 82% em relação a 18% do leite materno. A gente consegue dar conta? Não dá conta, não. Tá. Aí caiu e atravessa a parede do seu intestino e cai na corrente sanguínea. Fragmento dessa caseína que o senhor não consegue quebrar, porque também é muita. E a gente come uma coisa com queijinho, quantas vezes por dia, né? E glúten. E o glúten é a mesma coisa. E olha que coisa mais interessante. Quando o senhor toma uma vacina, o senhor é introduzido no senhor um pedacinho do vírus atenuado. Bem pequenininho. O seu sistema imune olha aquilo e sabe reconhecer e fotografa e fica vigilante. Quando entra uma proteína não digerida, ou uma caseína, ou um glúten, ou soja, que também é uma encrenca, o que acontece? Seu sistema imune olha e fala assim, isso não é próprio do Padre Fábio. Ele fotografa como sendo um inimigo que entrou. E aquele pedacinho da caseína que é fotografado é exatamente a sequência da proteína que o senhor tem no seu corpo e que, de repente, geneticamente, o senhor tem um telhado de vidro para uma, digamos assim, uma doença autoimune. Então, é daí que começa. Porque depois que ele destrói a caseína, ele sai caçando as coisas no corpo. E não é que ele vê uma sequência proteica, acha que é a caseína, acha que é o glúten, mas, de repente, o que é? São as suas articulações. É alguma coisa que, de repente, a sua genética está mais fragilizada e ali acontece a doença autoimune. Pois é, então, para quem gosta de queijo, no meu caso, vou ter que fazer minha mãe voltar a amamentar para eu tirar o leite e fazer o queijo. Porque pelo menos o leite da mãe não vai fazer estranho para mim, né? Doutora, nós vamos para um rápido intervalo, vai dar tempo de você jogar seus queijos brancos fora e a gente volta para reerguer os forninhos que caíram com a notícia.
Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje com essa participação muito especial da nossa querida amiga Gisela Savioli, falando de saúde, falando da nossa alimentação como um passaporte mesmo para a nossa saúde, espiritual e física. Como dizíamos no início, tudo em nós está integrado. E como essa saúde se influencia, é importante que a gente tenha o conhecimento de como os nossos alimentos agem nos nossos corpos, porque é a verdade que nos liberta de toda ignorância. A ignorância nos adoece, através da ignorância nós construímos as nossas doenças e através do conhecimento nós podemos chegar à libertação de muitos males que vão se tornando uma rotina na nossa vida. Por isso hoje o programa está muito especial. Minha gente, gostaria de convidar para uma peregrinação muito especial que nós vamos fazer em janeiro do ano que vem. Vai ser janeiro e fevereiro, na verdade. Pega um pouquinho de janeiro e o início do mês de fevereiro. É uma peregrinação pelos países Espanha e Portugal. Eu serei o diretor espiritual. Vai ser uma viagem muito especial. Se você quiser, você entra em contato através da com a Canção Nova e também com a Obra de Maria. Nós vamos sair no dia 24 de janeiro, com destino a Madrid. Depois de Madrid, nós vamos para Toledo, Córdoba, depois Córdoba, Granada. De Granada vamos para Sevilha, tudo na Espanha por enquanto. De Sevilha vamos para Monserrat e Évora, já em Portugal. Depois teremos Évora, Serra da Rábida e Lisboa. Voltamos para o Brasil no dia 4 de fevereiro. Então, de 24 de janeiro a 4 de fevereiro, você é o nosso convidado para uma peregrinação muito especial, com a direção espiritual minha, e nós teremos uma grande satisfação em tornar este momento muito, muito, muito especial. Agora, próximo sábado, eu estarei em Tangará da Serra. Nós estaremos no Centro de Tradições Gaúchas, Aliança da Serra. Então, próximo sábado agora, dia 17, a partir das 22 horas, em Tangará da Serra, Mato Grosso, no Centro de Tradições Gaúchas, Aliança da Serra. Eu, com toda a banda, com o show Amor Me Elegeu. Depois, no dia 24 de agosto, estaremos em Abaeté, Minas Gerais. O show em Abaeté vai ser às 18 horas e 30 minutos do dia 24, no Parque de Exposições de Abaeté. Depois, no dia 30, estaremos em Maringá, no Fashion Hall, às 21 horas e 30 minutos. Então, você que é de Maringá e região, dia 30 de agosto, às 21 horas e 30 minutos, no Fashion Hall. E depois, no dia 31 de agosto, no Teatro Positivo, em Curitiba. Será uma oportunidade maravilhosa de estar com esse povo querido do Paraná. Doutora, o que a gente estava falando? De como que a nossa alimentação desencadeia os gatilhos das nossas doenças autoimunes, né? E o estresse, padre. E está sendo muito comum isso hoje, né? Doenças autoimunes, né? No nosso congresso anterior lá do Instituto de Medicina Funcional foi só sobre doença autoimune. Eu desenvolvi a surdez autoimune. Já tinha tido perda de quase 70% dos graves deste ouvido. Um processo horrível. Convivi com o zumbido durante uns 8 anos e somente o ano passado que um otorrino teve esse insight de trabalhar com a possibilidade de ser uma surdez autoimune. E ele disse que é muito mais comum do que nós imaginamos. Exato. E agora, a boa notícia, né? Quando a gente tira aquilo que faz mal... Impressionante. Não melhora? Eu recuperei completamente a audição. Então, é o que eu digo. A gente não tem uma sentença. Lógico, tem coisa que não tem cura, mas tem controle. E esse livro começa com a palavra estresse. Por quê? Porque o estresse é o telhado de vidro que abre essas possibilidades de, sabe, é o que a gente chama muito de epigenética. Eu tenho uma genética que eu recebi de papai e de mamãe. Essa não muda. Mas eu tenho nutrientes, por exemplo, que vão entrar no meu DNA e vão fazer uma expressão, vão fazer com que o meu DNA responda de uma maneira boa ou não. É como se você
ligasse ou desligasse genes através de tudo no meio ambiente e, inclusive, principalmente da alimentação. E falando da vitamina D, nós temos 3.000 pontos de ligação para a vitamina D no nosso DNA. Então, a gente começa a entender que nós temos o quê? Nós fazemos expressão gênica com comida, com nutriente. Isso é uma coisa fantástica. Me diga uma coisa. No seu consultório hoje, quem é o seu cliente que hoje está descobrindo a necessidade de ter uma alimentação saudável? São pessoas que estão com preocupações mais estéticas, elas procuram mais o quê? Emagrecimento? Ou você percebe que hoje a nutrição tem sido um elemento para contornar os efeitos de doenças que já estão estabelecidas? Muito interessante essa sua pergunta, porque como eu tenho um programa Mais Saúde, eu me exponho na mídia, eu estou a toda hora passando informação, até, né, que a gente estava conversando, tem muita gente que acaba doente por falta de saber o que tem que procurar, mesmo que eu esteja bem de saúde. Doutora, é aquilo que eu falava no início, como hoje a ignorância acaba sendo um obstáculo para a cura, né? As pessoas passam, às vezes, uma vida inteira com uma alimentação completamente desregrada, desfavorável ao organismo. Você sabe que o exame nutrigenético foi, para mim, muito importante. Fantástico. Quem tiver a gente tem no consultório, faça. A gente também faz um consultório. E o Roque faz das patologias que são mais pertinentes à área dele. Então, sei. Toda a parte cardiovascular, inclusive muito medicamento de antidepressivo que não faz o efeito também, e dá um efeito colateral horroroso. Por quê? Porque você não tem as enzimas no fígado adequadas. Então, são exames incríveis. Mas o exame nutrigenético, ele foi muito esclarecedor para mim, porque eu compreendi que o meu organismo, por mais que eu goste de alguns alimentos, os alimentos não gostam de mim. E eu preciso assumir uma disciplina de retirá-los mesmo da mira do meu paladar, porque eu sei que eles não vão me fazer bem. É impressionante como eu fui experimentando na prática da minha vida, retiro este alimento ou experimento ficar sem esse, e eu fui vendo o que um me causa e o que o outro não causa. Qual é o mal-estar que um me provoca, qual é o bem-estar que o outro me provoca. E eu acho fantástico, eu acho que isso deveria ser... Ainda é um exame caro, o nutrigenético? Ela está com uma tendência a melhorar muito. O Roque, tão desesperado que ele gosta que os pacientes tentem fazer, ele arranja um jeito, divide no cartão em 10 vezes, sabe assim? Entendi. Contanto que dê oportunidade para as pessoas. Porque é um esclarecimento único. Você fica sabendo sobre... Para quem não sabe... É um exame que nós fazemos, é um exame de sangue, né? É um exame, na verdade, você pode fazer com... até saliva, né? É saliva, porque a sua célula é igual do cabelo ao dedão do pé. Que você tenha a oportunidade de identificar toda a relação que o seu corpo, o seu organismo, que é um só, que é único, tem com os alimentos, que possíveis doenças você pode desenvolver, quais são as riquezas do seu organismo e quais são as fragilidades dele. Porque a partir do momento que a gente sabe, você luta com mais inteligência, né? A gente trabalha na prevenção. O senhor estava falando sobre o detalhe da pessoa não saber, o senhor usou a palavra correta, essa coisa da ignorância, mas é a grande situação da nossa população. Por isso que a gente faz esse programa Mais Saúde, o Roque faz aos sábados na rádio, eu faço durante a semana. Eu falo sempre assim, por favor... Tem uma campanha de hipertensão, tem uma campanha de diabetes, vai lá furar o dedinho. Por quê? Padre, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem. Não sabem, E aí vão descobrir 10 anos depois, quando o rim pifar. Aí o rim pifa e aí fala, nossa, estou com problema renal. Não. Isso é em decorrência de um diabetes que você não tratou e poderia ter tratado. Seu rim estava muito bem, obrigado, né? Exato. Foi a falta de conhecimento do diabetes que fez... Então, a gente tem muito essa preocupação. Agora, falando do público que vai digamos assim. Então, por tudo que a gente fala há tantos anos, muito acontece o seguinte, vem gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil, porque tem muito brasileiro que mora fora e na oportunidade também acaba vindo... É aquela situação. Ó, eu vim aqui pelo seguinte,
o médico já não deu mais conta, o outro lá disse que não tinha mais nada para eu fazer, mas eu tenho certeza que a nutrição tem. Então, você é a minha última esperança. É o que eu mais escuto. É mesmo. E o que a gente faz? O simples, o básico. Tira o que não presta, coloca o que presta. E é lógico, vamos poder usar um orgânico? Por favor, vamos poder ter determinadas situações. Você vai gastar muito menos dinheiro do supermercado, então investe num bom azeite de oliva, entendeu? A gente dá essas orientações. E no final, sempre eu começo a tratar pelo intestino. Isso é uma coisa que eu faço há muitos anos. E hoje eu estou vendo por que sempre a gente tem tanto sucesso em relação ao benefício do paciente. E olha, padre, é uma bênção. Então, às vezes chega a cada caso, o Roque fala, Gisela, se tivesse feito medicina, você não tinha tanto caso estranho e diferente, que até aparecem pessoas que o Roque fala, nossa, é raríssimo essa situação. Mas a gente cuida e Deus faz a obra. Porque, olha, e como é bonito, e é rápido, padre. Eu não sei como foi quando o senhor tirou aquele açúcar horroroso da sua vida. Quanto tempo demorou para o seu zumbido diminuir? 1 mês e meio. Olha aí, gente. 8 anos de zumbido. Uhum. Cá para nós, 1 mês e meio é muito pouco tempo, muito né? Muito pouco tempo, é. E eu já tinha feito o tratamento com os corticoides, né? Tive uma recaída horrível em janeiro, que foi a pior fase. E depois, quando eu fiz uma leitura do passado, é que eu identifiquei. Em janeiro eu estava de férias, comendo doce de manhã, de tarde, de noite. Que é gostoso, né? E foi a pior fase do meu zumbido, foi naquele tempo. Porque eu não tenho muito hábito de comer doce no dia a dia. Mas o açúcar está em muitos alimentos, né? Que a gente não sabe. E aí eu comecei a ler rótulos. Falei, bem, não é só tirar o açúcar que eu estou vendo em cima da mesa. Não é só deixar de comer o bolo que eu sei que foi feito com açúcar. O doce, que já é declaradamente um alimento em que 80% dele é açúcar. Mas eu comecei a ler rótulos. E como a Mônica, que me acompanha, ela é nutricionista, ela me ajuda muito nesse aspecto. Porque como a gente vai para a estrada, ela sempre passa nas lojas especializadas nisso para descobrir onde tem alimentos que não tem nenhum açúcar na composição. Uhum. Porque, num primeiro momento, eu fiquei em dúvida. Será que eu posso açúcar de coco? Será que eu posso açúcar tal? Porque tem tantos nomes hoje. Exatamente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero nenhum. Perfeito, perfeito, não quero padre. Nenhum deles. Perfeito. Inclusive, os adoçantes, não são todos que são tão bons. Então, o xilitol, como o senhor disse que usa, ótimo. Eu uso xilitol. Agora, falando em relação à criança autista, o xilitol deixa um resíduo no intestino. Criança autista já não pode com esse tipo de adoçante. Então, viu como é sutil? É uma coisa muito sutil. Mas o que me encanta, padre, é fibromialgia. Então, a gente está falando muito sobre isso, porque, padre, ainda é impressionante os casos que vêm. Meninas novas, né, com fibromialgia. Teve uma menina recentemente, 8 anos, sem viver, na cama, cansada. 2 meses ela voltou, ela era de fora, 2 meses ela voltou, estava linda, maravilhosa, sem dor. Que coisa mais maravilhosa que isso? Doutora, no caso da fibromialgia, que é tão comum, e às vezes muita gente que está nos assistindo enfrenta o problema. Nossa, o que você retira de cara da alimentação de uma pessoa que tem? Primeira coisa que eu faço, eu cuido do sono dessa pessoa. Hoje, padre, o sono é considerado o nosso primeiro nutriente. Isso já faz tempo lá fora que eles falam. Então, o que acontece? Se eu tenho um paciente hoje que fala, eu tenho que escolher, eu como ou eu durmo, eu falo, dorme. Porque enquanto nós estamos dormindo, nós temos tanta coisa maravilhosa acontecendo. Porque para pensar, padre, durante quantos e quantos anos o ser humano viveu dia e dormiu noite? O nosso corpo tem um ciclo circadiano que, independente da gente querer ou não, as coisas estão acontecendo. Está acontecendo ali, né? Então, a pessoa com fibromialgia, o que acontece? Ela não dorme bem, ela não atinge as fases profundas do sono, ela fica naquele rasante, porque
Durante uma noite de sono, a gente passa por várias fases, né? E dessas fases tem estágios. O estágio mais profundo é o que faz o senhor produzir o GH. E esse GH vai lá e melhora a musculatura, por exemplo, e a dor dessa paciente. Tá? E esse ciclo, a gente demora 90 minutos. Então, uma pessoa que dorme uma noite inteira, ela passa por ele umas 4, 5 vezes. E essa pessoa com fibromialgia, não. Então, a primeira coisa, eu falo para o Roque, falo, amor, essa paciente precisa de melatonina, tá? Que a melatonina foi liberada no Brasil, mas é de prescrição médica. Então, o Roque sempre está ali, né, me ajudando em tudo, né? E aí eu falo, essa precisa. Então, mas aí, o que eu faço enquanto isso? Eu faço com que o corpo dela volte a produzir essa melatonina sozinha. Mas como que o corpo faz isso? Através da serotonina. Então, eu tenho que comer triptofano, tenho que ter magnésio, tenho que ter todo o complexo B, um monte de coisa que tem na comida e tem tudo aqui bonitinho, onde você encontra os alimentos e quanto você tem que comer para a sua faixa etária, né? Que hoje a gente chama estágios da vida. E simplesmente dando esse aporte para ela poder formar serotonina, quando ela dorme, essa serotonina formada no cérebro vira melatonina. Melatonina, padre, é o maior antioxidante que o nosso corpo produz. Enquanto a gente está dormindo, ela cai na corrente sanguínea, é como se fosse um scanner. Vai fazendo uma lavagem. Exato, vai consertando tudo aquilo. Então, a primeira coisa que eu faço é organizar o sono e a microbiota intestinal. Por quê? Se eu como triptofano, matar tudo confuso aqui, tô com mais inimigos do que amigos, as minhas bactérias do mal, elas vão pegar esse triptofano e vão encaminhar para uma via pró-inflamatória. Porque o que é a fibromialgia? Uma doença inflamatória. Então, a pessoa com muita dor. A pessoa com dor, ela tem uma percepção dessa dor até maior do que deveria, como eles falam, mas é pura falta de serotonina. Porque quando nós temos serotonina, principalmente 90% produzida no intestino, e ela faz aquela comunicação, né, intestino-cérebro, ela ajuda a melhorar e diminui essa percepção de dor. Mas a falta de hábitos e de ritos para dormir também dificulta a produção de melatonina. Padre, nós vivemos numa sociedade privada de sono. Eu já outro dia, não sei se o senhor viu que eu postei um óculos que a gente chegando em casa tinha que usar para inibir a luz azul. Pois é, então, aquele óculos do dentista, quando põe o laser, aquele é um óculos cor de laranja. Chegou em casa, coloca. É o Amber Vision, lembra que tinha isso no Polishop? É verdade. Com esses óculos você pode dirigir à noite? Mas é ele. São Amber Vision. Então, esse mesmo, o senhor chega em casa, coloca. Por quê? Ele inibe. A luz azul é a pior luz para inibir a produção de melatonina. O certo... Engraçado, e ela parece tão inócua, né? Tão boazinha, bonitinha. Pois é. Então, televisão... Eu achava a luz vermelha perigosa. Olha... Azulzinho, eu sempre gostei dela. Chique, né? Então, a gente tem que fazer a higiene do sono. Então, tem que se preparar, tem que, sabe... Ter ritual, eu sempre digo isso. Um padre que eu trato fala assim, eu tenho uma liturgia para dormir. Tá certo. É isso. Entendeu? Os cheiros, né? Lavanda, o ambiente, coisa calma, abaixa as luzes de casa. E uma coisa muito interessante, o corpo tem que esfriar para a gente começar a dormir. Então, eu me refiro às pessoas que gostam de fazer atividade física à noite. Não é tão salutar quanto de dia. E outra, lembra do homem paleolítico, ele não fazia ginástica à noite, ele ia caçar durante o dia. Então, tendo essa referência de como que era o claro, o escuro, verão e inverno, a gente repetindo essas tradições, né, fica tudo muito mais fácil. É que a nossa ansiedade é tão grande que ela nos priva de respeitar o tempo de cada coisa, né? A gente não tem mais a identificação com a noite, com o dia. O que é do dia a gente passa para a noite, o que é da noite a gente passa para o dia. E vai ficando essa coisa confusa. E, padre, eu não resisto de falar uma coisa que é uma descoberta recente,
que é o seguinte: pessoas com turnos trocados. Nossa, é muito comum. Não produz melatonina quando está dormindo de dia. Então, tem vários estudos mostrando, 1 ano depois desse turno trocado, começou um diabetes. E 5 anos depois, cuidado com um câncer. Então, gente, cuidado. Esse negócio de, vou ganhar mais porque vou trocar de turno. Gente, não vale a pena, tá? Sua saúde é muito mais importante. Faça ciclos e turnos com uma equipe para você poder dormir também à noite e produzir a bendita da serotonina. Aí nós estamos falando de sistema um pouco maior, né? Porque essa regra do consumo faz com que as fábricas não parem, né? Esses turnos à noite, isso é uma coisa completamente anti-humano. Não é justo, né? Não, tem toda a razão. Eu sempre penso isso, né? Nós desenvolvemos, nós crescemos, as sociedades avançam economicamente. Sim, e o custo de tudo isso? As peças que fazem parte dessa grande engrenagem, que são realidades humanas, compreendidas como um mecanismo e não como organismos. Exatamente. Isso é muito cruel. E nessa pesquisa que eu fiz, ficou muito bom. Você vai gostar de ler os primeiros capítulos. Tem uma coisa interessante. O homem de hoje é como se o avô dele tivesse vivido 3 vezes. Porque o homem de hoje, o avô nasceu na mesma casa, morreu na mesma casa, o mesmo emprego, aquela coisa toda. Normalmente, o que é hoje? Hoje você troca de casa, de emprego, você lê um jornal de manhã, você não está satisfeito, aí você liga o rádio, porque aquela ânsia de estar atualizado. Então, nós estamos vivendo freneticamente e esse estresse custa caro para o corpo. Custa muito caro. E, gente, nutriente dá inteligência às nossas emoções. Quando nós estamos bem nutridos, você olha o copo, ele está pela metade, mas ele está meio cheio. Ele não está meio vazio. Então, até na resiliência, o nutriente tem o seu papel. Eu sou apaixonada, vocês sabem, né? Por nutrição e tudo isso. A gente passaria aqui a semana toda falando, doutora. Verdade. Muito obrigado, você nos enriquece muito. E fico muito feliz de poder dividir com o meu público. Já que o programa Direção Espiritual fala tanto de saúde, nós acreditamos na integralidade dessa saúde. Não somos apenas corpo, nós somos espírito. E é muito inteligente a gente compreender hoje o cristianismo capaz de mexer na nossa ceia, na nossa mesa, nos nossos carrinhos de supermercado, no alimento que nós oferecemos aos nossos filhos, né? Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. E o conhecimento da verdade produz vida em abundância em todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. E lembrando, esse livro é da editora Canção Nova. Pode ligar aqui para adquirir. Tem também o do rock, né? Que nós lançamos na mesma fase, né? Livre para viver, ansiedade, estresse e pânico. Exato. O que a ciência diz e a fé acrescenta. Exato. E nisso, tudo aqui com a nossa querida comunidade Canção Nova, que é uma maneira também de estar ajudando e promovendo saúde. E a gente fica muito feliz de saber que vocês dois se desdobram, né, no exercício da profissão, escrevendo e trazendo conhecimento a todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Roque. Que Deus nos abençoe, nos conceda muita saúde, muita inteligência, para que nas nossas escolhas nós tenhamos sempre a nossa saúde como o objetivo a ser alcançado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva
para florir.